A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 23º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 14, dos versículos 25 ao 33, e vai nos dizer assim: grandes multidões o acompanhavam. Ele, tendo-se voltado, lhes disse: se alguém vem a mim, mas não odeia seu próprio pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua própria cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, se tem o necessário para a conclusão? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não podendo terminá-la, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Ou qual rei que, partindo para travar batalha contra outro rei, primeiro não se senta e delibera se com 10.000 será capaz de enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, enviará uma delegação para negociar a paz. Assim, portanto, qualquer um de vós que não renunciar todas as suas posses, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos fala das exigências do ser cristão, das condições para seguir o Mestre, para seguir Jesus. Mas nós devemos refletir: será que nós somos cristãos por hábito ou por conveniência? Ou seja, eu digo que sou cristão porque eu vou na missa no final de semana, eu rezo o terço, eu vou na novena na minha comunidade, mas eu não vivo aquilo que o Evangelho diz para mim. Ou por conveniência, este momento é oportuno para me dizer cristão, numa grande procissão, num grande círio, numa grande festa que a igreja promove, no período do Natal, no período da Páscoa, por conveniência, mas eu não estou sendo cristão no meu cotidiano. Devemos nos questionar, porque muitas das vezes nós somos assim. Nós assumimos as exigências do Evangelho, devemos nos questionar. Devemos pensar sobre a nossa conduta. Será que estou dando exemplo com a minha vida? Será que estou sendo um bom exemplo? Estou dando testemunho daquilo que eu acredito, daquilo que eu leio, me relaciono, daquilo que eu comungo. Nós participamos da Santa Eucaristia, nós comungamos o corpo de Cristo. Será que nós estamos dando testemunho disso? Ou será que somos pessoas que vivem o cristianismo ou que se dizem ser cristãos por hábito, por conveniência? Por isso, para mudar essa realidade, para transformar as nossas ações, devemos adquirir essa sabedoria que vem de Deus e que essa sabedoria nos ajuda, nos ilumina, para que possamos crescer enquanto pessoas, enquanto cristãos. E é isso que a primeira leitura nos fala, que a sabedoria vem de Deus. Ele manda o seu Espírito. Por isso, para sermos cristãos autênticos, verdadeiros, devemos estabelecer prioridades, amadurecer e colocar em prática de forma coerente aquilo que o Evangelho nos pede. Por isso nós devemos viver as exigências da nossa fé no contexto de contradições, muitas das vezes, no contexto de perseguição, de chacota,
Pode ser que muitas pessoas venham caçoar de ti, olha, só quer ser santo agora. Não, Deus ele vai te dar força, Ele vai te dar essa sabedoria. É o Espírito dele que vai nos iluminar, que vai nos tornar capazes de agir, vai nos indicar as nossas ações, para que possamos dar testemunho dessa palavra que é fonte de vida para nós. E o Evangelho de hoje começa justamente narrando isso, que Jesus estava em caminho. Esse Evangelho, esse trecho do Evangelho faz parte da grande viagem de Jesus a Jerusalém, onde vai se consumir a sua missão, consolidar a sua missão. Portanto, Jesus está em caminho, Jesus é o próprio caminho, mas nesse caminho nós devemos tomar uma posição, uma decisão, seguir Jesus ou rejeitar. E para seguir Jesus, devemos sair do anonimato da multidão e comprometer-se. Eu vou para a missa, mas não quero me comprometer na vivência paroquial. Não quero fazer parte de um movimento, de uma pastoral. Basta ir para a missa aos domingos. Basta ir uma vez na semana. Não basta dizer que é cristão sem a participação na comunidade. É preciso assumir, é preciso participar. Por isso, mais uma vez, devemos nos questionar: o que é prioritário no seguimento de Jesus? E o Evangelho vai nos dizer logo nos primeiros versículos. O texto vai narrar que grandes multidões o acompanhavam, logo no começo. Mas com qual disposição para seguir? Com qual atitude de não, vou seguir Jesus para participar, para dar testemunho. Mas o evangelista ele vai enfatizar: só pode seguir Jesus e identificar-se com Ele quem estiver disposto a assumir o seu projeto. Não fazer aparência de cristão, mas quem estiver disposto a assumir. E por isso, quais são essas condições? E ele vai dizer: olha, se alguém vem a mim, mas não odeia seu próprio pai, aqui devemos ter cuidado. Ele fala aqui tradução trazia odeia, não no sentido de ignorar, de gerar confusão, de gerar ódio entre a família, não, mas esse desapego, estar disponíveis para Jesus, colocar Ele como prioridade. Por isso, ele vai dizer essas condições: se alguém vem a mim, mas não odeia o seu próprio pai, sua mãe, ou seja, esse desapego, estar disponível. Aquele que não carrega a sua própria cruz e vem após mim não pode ser meu discípulo. Disponíveis para carregar a cruz, para enfrentar as nossas dificuldades cotidianas. Devemos renunciar os nossos desejos, os meus quereres, aquilo que eu desejo. Não, devemos colocar Jesus como prioridade. Mas para isso, nós iremos enfrentar riscos, iremos enfrentar dificuldades. E o Evangelho, muito sábio, nos apresenta duas pequenas parábolas, que para seguir o Mestre é preciso ser fruto de uma decisão ponderada, amadurecida, coerente. Não posso seguir Jesus de qualquer jeito, na pura emoção, aquele fogo de palha. Não, é fruto de uma decisão, de discernimento, momento de oração, momento de profunda intimidade com o Senhor para segui-lo. Decisão amadurecida e coerente. E é possível também perceber que o texto vai refletir, de certa forma, uma crise de fé que a comunidade de Lucas enfrentava. Daqueles que aderiram a Jesus com todo o ânimo, com toda a coragem, mas foram desanimando pelo caminho, devido às dificuldades, devido às contradições, às perseguições. E por isso o evangelista coloca que Jesus apresenta duas parábolas.
a parábola da torre, que vai reafirmar isso, que deve ser, para construir uma torre, é preciso um projeto que requer planejamento. E depois ele coloca uma segunda parábola dessas estratégias militares. E para seguir Jesus, deve ser a mesma lógica. Deve ser aquele que se dispõe a caminhar com ele. Por isso, o evangelista nos coloca que para seguir Jesus, nós devemos ser realistas, como aquele arquiteto, planejar, analisar as circunstâncias. Devemos ser prudentes como aquele rei que não saiu de qualquer jeito para a guerra, para enfrentar o seu inimigo. Não, devemos ser realistas, ou seja, evitar as ilusões fáceis, crendo que basta a boa vontade para ser cristão. Evitar essas ilusões fáceis. Devemos ser prudentes, ou seja, ser suficiente, sábio e criativo, a ponto de apostar tudo e enfrentar os riscos de tal compromisso que nos comporta. Por isso o Evangelho nos chama para seguir Jesus, mas para seguir Jesus de uma forma que possamos discernir em oração o seguimento de Jesus, discernir, amadurecer, ser coerente, mas também agir, ser realista, ser prudente. Por isso, ser cristão comporta decisões e enfrentar dificuldades, enfrentar riscos. E o Senhor Jesus nos ilumina. E o Senhor Jesus nos fortalece com o seu Espírito, assim como vimos na primeira leitura de hoje. O Espírito Santo, o Espírito, Jesus, Deus envia o Espírito, e aqui podemos aplicar na nossa vida. O Senhor envia o seu Espírito sobre nós. Por isso, peçamos o auxílio desse Espírito para que possa nos dar força, nos fortalecer, para cada vez mais possamos segui-lo com coragem, com decisão, com coerência, com amadurecimento na fé. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a ser fiéis a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje sempre. Uma santa e abençoada semana.